Plano de combate à corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, tradicionalmente tem sido e tem tido uma atuação de vanguarda nos grandes momentos, nos momentos importantes, decisivos, nas mobilizações, nos desafios que a nação acaba enfrentando. E o momento agora é de buscar alternativas para o quadro que está aí. Dr. Péricles Lamartine da Costa, que é o presidente da subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santa Maria, está aqui conosco para tratar deste e de outros temas. Boa tarde, Dr. Péricles. Boa tarde, meu estimado colega Vicente. Uma boa tarde aos que nos assistem. Uma saudação especial, se tu me permite, às minhas colegas advogadas e advogados. Efetivamente, a Ordem, desde a sua gênese, desde que criada, tem essa inquietude e essa preocupação com as causas republicanas. Esteve ao lado do Brasil e o Brasil sabe que pode contar com a Ordem nos momentos de dificuldade e até mesmo de extrema necessidade. E esse é mais um momento em que fomos instados a agir. A grande verdade é que mesmo antes de tudo o que vem ocorrendo e o que a nação vem acompanhando, a Ordem há muito tempo já defende uma alteração de paradigmas legais e procedimentais no âmbito público, porque é sabedora e detectou o problema da corrupção de modo objetivo, com números, com dados. Então, desde 2007, nós viemos apresentando ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, alternativas legais ou mesmo interpondo ações judiciais nesta prerrogativa que a Ordem tem pela Constituição diante do STF para dirimir as questões, fechar lacunas e tornar a coisa pública, a res pública, moralizada e um pouco mais segura. Então é isso que nós vamos fazer. E agora veio a efeito o ensejo de tudo o que está acontecendo. A OAB apresentou esse plano com medidas práticas, questões que efetivamente não pretendem ser a grande quimera, a solução de tudo, mas que trarão uma evolução procedimental com o dinheiro do povo mais prática, mais segura e mais transparente. Nesse sentido, doutor Péricles, do ponto de vista concreto, prático, naquilo que a população possa entender, e é claro, a OAB tem desenvolvido ações que vêm exatamente ao encontro da compreensão e, por isso, do chamamento à participação da sociedade como um todo. Por onde começa o plano de combate à corrupção? Como é que ele se enquadra nesse momento? O que ele toca? O que ele propõe de mudança, de combate? Como eu havia manifestado, as questões têm que ser profícuas e pontuais. Isso. O povo vai às ruas e pede o fim da corrupção. Acontece que este norte precisa de um procedimento. Nós sabemos o que queremos, agora precisamos saber como fazer. E como te falei, isto é uma questão antiga. Nós principiamos este processo de auxílio à nação com a lei da ficha limpa, que é uma conquista nacional, mas é uma lei que tem o DNA da advocacia gaúcha. Ela foi redigida aqui em Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, esquina com a Washington Luiz, no gabinete do então presidente Cláudio Lamáquia. Foi defendida no Congresso Nacional e foi defendida novamente no STF. Pois bem, nós queremos a aplicação da lei da ficha limpa, que impede qualquer indivíduo condenado por colegiado jurisdicional, leia-se tribunal, de participar de um pleito eleitoral. Nós queremos que isso seja também elasticizado a qualquer cargo do poder público em qualquer das suas esferas, município, estado e união, em legislativo, judiciário, poder executivo e suas autarquias, seus braços. Então, este é um primeiro ponto. Certo. Um segundo ponto muito importante é a diminuição, praticamente o ceifamento ostensivo, contundente dos cargos de confiança e aplicação de um grau maior de concursos públicos para profissionais de carreiras no exercício da meritocracia e não deixando este ambiente
tão amplo de deliberalidade para este ou aquele governante elencar os seus colaboradores em regime de confiança, porque precisa ser entendido o seguinte: o cargo de confiança é da confiança do povo, não do mandatário. Nós também defendemos com muita ênfase, já levamos isso à Presidente da República, à Controladoria Geral da União, a necessidade imediata da regulamentação da já aprovada Lei Anticorrupção. Defendemos a criminalização do Caixa 2 de campanha, o que hoje é mero subterfúgio para corruptos e corruptores, né? Que em verdade, isso é uma coisa que precisa ficar assinalada aqui. Todo o acusado, todo o investigado hoje, quando pego com a boca na botija, como diz o adágio, alega o quê? Não foi para mim, foi dinheiro para a campanha, o que é uma inverdade. Isto é um subterfúgio, uma desculpa que se tornou corrente, pois assim seja. Criminalizemos então o Caixa 2 e façamos disso um crime tão grave quanto é a apropriação indébita, quanto é a improbidade administrativa. Todas essas medidas que nós defendemos, legislativas, e que vêm a mudar paradigmas de procedimento, que vêm sim a fazer o corrupto ou o corruptor temerem uma sanção efetiva, castigante, sancionadora, educativa, também é permeada por uma outra iniciativa que a Ordem vem defendendo com unhas e dentes. Já faz alguns anos que nós defendemos, propagamos e conclamamos a sociedade a nos auxiliar na aprovação do projeto popular de reforma política. Este projeto, pensado, redigido pela OAB, CNBB e mais 102 entidades da sociedade civil organizada, que precisa ser submetido ao Congresso Nacional, para o qual nós precisamos de 3 milhões de assinaturas digitais e já alcançamos 1,5 milhão. E ali então nós vamos reformar a política brasileira e a forma das eleições, em aspectos também claros, objetivos, que até não são novidades, porque há muito tempo são pretendidos, são desejados pela população brasileira. Exemplo, vamos moralizar as questões das coligações que ninguém entende, que por vezes até são rechaçáveis pelas dicotomias programáticas, filosóficas ou ideológicas entre partidos que se unem conforme a eventualidade dos interesses em jogo em determinado pleito eleitoral. A questão da reeleição precisa também ser debatida e este projeto traz alternativas, que óbvio eu não posso elucidar aqui pela exiguidade do tempo e pela sua extensão, mas principalmente, Vicente, um ponto basilar do qual a Advocacia Nacional não abre mão: o fim da intolerável e vergonhosa possibilidade de pessoas jurídicas, empresas, financiarem campanhas eleitorais. Vicente, a OAB sabe que só esta última campanha presidencial custou quase R$1 bilhão. Nós também sabemos, Vicente, que há empresas que patrocinam campanhas eleitorais de candidatos A, B, C, D e por vezes E. Portanto, nunca perdem a eleição. Somente 11 conglomerados empresariais enormes são os financiadores de 79% das campanhas eleitorais do Brasil. E tudo isso não ocorre por mero exercício de dever ou preocupação cívica dessas empresas, porque todas estas mesmas empresas, todas elas, sem exceção, têm negócios com a União, com o Estado ou com o município, desde a venda de suco de laranja até empreitadas de grandes obras civis. Então, o pleito eleitoral tem se tornado um bom negócio ao invés de ser uma festa da democracia. Para cada R$1 que uma empresa dessas aplica em uma campanha eleitoral, ela retira dos cofres públicos depois 8. Mas o principal que nós temos que ter em mente: empresa não possui título eleitoral. Empresa não tem razão de influir em um pleito eleitoral. O princípio magnânimo da democracia é um voto, um homem. E isso está na proposta de reforma política da OAB. Isto não tem encontrado ressonância nos deputados
principalmente nos deputados da região que ou se omitem a respeito do assunto ou mesmo objetivamente e publicamente se manifestam contra no livre exercício soberano do seu mandato. Mas é algo que nós batemos em cima. Todos esses dinheiros vindos para as campanhas são as principais desculpas dadas pelos corruptos e pelos corruptores. Então é preciso racionalizar, fazer transparente estas campanhas e sim, deixar que a campanha seja hora ou outra financiada por ente privado, mas quem tem título de eleitor, eu, tu, os nossos concidadãos, com um limite financeiro, para que a igualdade seja retomada. Quanto mais apoiadores, quanto mais votos tiver uma ideologia, uma candidatura, uma sigla ou mesmo uma coligação, que não será proibida, só será moralizada, mais recursos financeiros ela terá. É uma lógica simples de elevação e efetivação democrática. Como é que a OAB vai fazer o acompanhamento dessas propostas, né, até para cobrar, né, a sua execução, que virá num outro momento, mas a sua aprovação, a sua inserção, né, no conjunto de regras que norteiam essas consultas populares através do voto e outras formas, enfim, de composição, né, desse sistema representativo? Veja bem, Vicente, a ordem é composta por um exército de 850 mil homens e mulheres que dedicam à nação os seus préstimos intelectuais. Nós temos um Conselho Federal em Brasília que diuturnamente está dentro do Congresso Nacional acompanhando essas questões, por vezes em regime consultivo, quando é Estado a dizer do seu entendimento, e muitas outras vezes junto com o povo nas galerias do Congresso. Já levamos a todos os segmentos do Congresso Nacional, situação e oposição, Senado e Câmara dos Deputados, partidos variados e líderes de bancada, esta proposição, este Plano Nacional de Combate à Corrupção. E também o projeto de reforma política, para o qual eu preciso que tu me dê esse espaço, me dê essa vênia para conclamar a cidadania, que entre no site da OAB Federal, oab.org.br, procure pelo link da reforma política, a leia, a analise. Ele é um projeto que não depende somente das 102 instituições, ele é um projeto de iniciativa popular, ele é um projeto ainda aberto para sugestões e mesmo crítica, mesmo das mais contundentes, e que está na hora de ser apresentado. Porque, veja bem, já há um projeto de reforma política reputado ao PT. Certo. Há outro projeto de reforma política que é imputado ao PMDB. Até onde sei, há uma questão de ensejo do PSDB que não quer debater reforma política. E nós temos este projeto que é do povo, que vamos acompanhar do princípio ao fim. E vamos sim usar da nossa força, usar inclusive do apoio popular que a ordem tem diante das brasileiras e dos brasileiros. E em últimas instâncias, nós ainda temos o remédio jurídico, né, com a ação própria. A exemplo da ação direta de inconstitucionalidade, que já tramita no STF, querendo defenestrar então por força de decisão judicial o asqueroso financiamento de campanhas por empresas. Esta ação já é uma vitória da OAB em favor da cidadania. Nós estamos com um placar de votação de 10 e neste momento, hoje, clamamos pelo julgamento pelo último ministro que está sentado em cima do processo, que é o ministro Gilmar Mendes, que, apesar do seu voto vindouro não alterar em nada este julgamento que já foi vencido, ainda pende de resolução pelo magistrado, que não devolve o processo, sabe-se lá por quê ou por qual interesse. Presidente Péregas, falando nesta conclamação, né, nesta identidade que a OAB, nesta credibilidade que a OAB tem junto à opinião pública por todo o seu passado, pela sua história, a OAB também levantou, né, entre tantas bandeiras e aqui mais ao nosso alcance, audiências públicas para dar melhores condições de realização do chamado ato jurisdicional. Se tem já uma síntese do resultado dessas audiências e do seu encaminhamento?
Veja só, isto também faz parte de um processo sistêmico que a Ordem Gaúcha, agora neste momento, se preocupa com as questões orçamentárias e estruturais do Estado do Rio Grande do Sul, desde a nossa ação direta de inconstitucionalidade para diminuir a dívida do Estado do Rio Grande do Sul diante da União, desde a ação direta de inconstitucionalidade que propusemos agora há pouco para defenestrar e rechaçar essa vergonhosa atitude da Assembleia Legislativa no que refere ao regime especial de aposentadoria para os deputados, pasme, né? Em respeito e em homenagem às finanças desse Estado que claudicam, que pereceram. E tudo isso vem a influir nos serviços essenciais de saúde, cujo corte no orçamento é 30%, estamos debatendo com o governador, melhor dizendo, estamos pressionando em favor da saúde do Estado. E isso tudo vem também a influir no orçamento do Poder Judiciário gaúcho, que já é parco, que já é insuficiente, que já tem um déficit de funcionários e de servidores na ordem de 2.000. Santa Maria, nesta última audiência que tivemos, podemos comparar. A Câmara de Vereadores tem 250 servidores, o Poder Judiciário Estadual em Santa Maria tem 160. Santa Maria precisa o mínimo dobro de juízes. Santa Maria tem poucos oficiais de justiça diligenciando na rua. Uma citação, hoje o início de um processo, pode sim demorar até 1 ano. Tudo isso pelo desaparelhamento estrutural e de pessoal do Poder Judiciário. É o que foi levantado nessa audiência pública. É o que foi dito à população, elucidado. E tudo isso sistematicamente, organizacionalmente, tem uma mescla, um permeio de um ou outro fator. Esta audiência foi o princípio de um processo que vai acontecer em todo o Estado. Aqui nós temos as nossas peculiaridades em Santa Maria, mas teremos outras em Passo Fundo, Pelotas e nas 30 subseções onde serão realizadas. Para então, para além dos estudos da ordem, apontarmos, como eu digo, o verdadeiro problema, encarar de frente para ter um diagnóstico preciso, e aí então virem as sugestões colhidas da comunidade e da própria ordem, que já estão sistematicamente definidas, mas queremos a posição da população. Aqui em Santa Maria, o que eu posso adiantar? Como solução emergencial a problemas pontuais da nossa comarca, vamos sim retomar já um compromisso público do juiz diretor do Fórum Estadual, Dr. Rafael Pagnon Cunha, as reuniões da Comissão Mista de Gestão, para tratarmos das questiúnculas que são então de nossa deliberalidade, de nosso consenso e que poderão melhorar o funcionamento do Judiciário Gaúcho aqui em regime rápido. E também as questões de práticas restaurativas entre os advogados, entre a comunidade, Ministério Público, Poder Judiciário, de arbitragem, conciliação, mediação, para que possamos auxiliar na vazão desses 90.000 processos que estão dentro do nosso fórum e que são submetidos a tão somente 16 juízes. É uma carga realmente insuportável, desumana. Não é só isso, se tu me permite. Além desta carga já ser insuportável, ela só faz agigantar-se, porque o percentual de processos findos, extintos, resolvidos anualmente é sempre menor que o número de demandas que ingressam no judiciário. Então, nós temos um quadro trágico e nefasto se nada for feito. E para isso a ordem está atuante, vigilante, conta com a comunidade e tem uma relação respeitosa, mas fiscalizadora do Poder Judiciário. Muito bem, falamos de questões de âmbito nacional, questões pontuais, né? Porque quando se fala na melhoria do ato jurisdicional, se fala no melhor atendimento, né, das demandas, né, encaminhadas pela população, propostas pela população, claro, através dos seus procuradores, que são os advogados e todo o sistema jurídico institucional. E Vicente, se ainda houver tempo, me permita, são questões que, embora inconscientemente ou de modo indireto, estão todos os dias influindo na vida da sociedade. Ah, sim, desde sim. o remédio que o Estado não dá e é o judiciário quem tem que conceder, desde as questões das pichações, por exemplo, um judiciário exaurido vai julgar que infrator, que homicida, que pichador, que furtador, né? E as internações hospitalares. Efetivamente, a questão
do desaparelhamento estrutural e pessoal do judiciário tem uma influência mais contundente na vida do cidadão do que ele imagina. Sim, aos advogados atrapalha e incomoda, mas eu quero te dizer do seguinte, com toda a segurança, com toda a franqueza, todos os operadores do direito estão cientes. O maior prejudicado é logo o norte e o chefe de cada um daqueles que vive da promoção da justiça, que é o povo. Falando em povo, o povo está preparado, se preparando para voltar às ruas, né? Já tivemos algumas manifestações aí, tendo como referência a data do dia, manifestações anteriores que foram realizadas agora. Foi 15 de março. 15 de março. E já tem uma outra data nesse calendário, que é o próximo dia 12 de abril. Como é que a OAB avaliou estas primeiras manifestações? Porque aí tivemos a manifestação do dia 15, que foi a grande conclamação, e a partir dela, desta manifestação, outras que aconteceram, protagonizadas por instituições ligadas ao governo federal, plenamente identificadas, né? E esta manifestação que está sendo chamada agora para o dia 12 de abril. Qual é a avaliação da OAB e de que forma a OAB está acompanhando também esse processo? É objeto da nossa dedicação também, nós avaliamos como profícuas, avaliamos como resultado do estabelecimento de um regime democrático republicano que vem se aperfeiçoando. Vemos com alegria que o povo vai às ruas e pode bradar e pleitear pelo que entender pertinente. Esta é a sublimação da democracia. Ainda assim, estamos, como sempre, atuantes e vigilantes em prol da cidadania, em prol das liberdades, do direito de opinião, da civilidade e da paz social. A grande palavra hoje no sistema nacional da OAB no que refere a essas manifestações e que são a todo momento repisadas pelo presidente nacional Marcos Vinícius Coelho, pelo nosso presidente da OAB Gaúcha, como uma orientação aos presidentes aqui das subseções, é serenidade, acompanhamento próximo e resguardo da cidadania. Nós aqui em Santa Maria acompanhamos o dia 15 pela nossa Comissão de Direitos Humanos. Agora no dia 12 também estaremos trabalhando, estaremos em plantão para o auxílio de todos aqueles que pretendem exercer a cidadania na plenitude. A ordem resguarda a Constituição e não calará diante de qualquer óbice à liberdade de reunião pacífica, eu preciso corroborar, e exercício do seu direito de opinião. O Brasil sabe e Santa Maria sabe que ao necessitar da ordem, pode contar com a ordem e em mais este evento da democracia santamariense e brasileira estaremos todos juntos. Que bom, obrigado. É importante saber, né? Não vem aqui, não há aqui nenhuma novidade, mas sempre é importante, né, a população saber que pode contar com a instituição do histórico da OAB, né, da grandeza, né, da ordem, né, como instituição de defesa daquilo que é da sua prerrogativa, que é da sua Constituição, mas que é fundamentalmente do exercício da cidadania e do fortalecimento da nossa democracia. Tantas vezes provocada, né, submetida à prova, né, como estamos agora vivenciando. Mas é bom ter na Ordem dos Advogados do Brasil essa instituição que seja também a ordem da sociedade brasileira. Obrigado, presidente Pérez. Nós agradecemos o convite, a oportunidade, deixamos aqui o nosso abraço e a nossa disponibilidade. A OAB, como promulgada na Carta Maior de 88, faz questão de cumprir a sua obrigação a contento de ser a voz constitucional do cidadão. Podem contar com a advocacia brasileira.